A igreja comandava tudo e todos, alegando que quem não obedecesse à igreja não iria para o céu, causando medo a toda a população. Quem não seguia a igreja era massacrado e até mesmo queimado como bruxos. A primeira cruzada, ocorrida no fim do século XI, teve importante motivação de natureza religiosa, a reconquista da cidade de Jerusalém pelos cristãos. Os participantes da primeira cruzada iniciaram sua batalha sitiando várias cidades até alcançar o seu destino final. Logo depois, os exércitos avançaram sobre Jerusalém e provocaram um massacre contra os muçulmanos que ali habitavam. O ideal do Renascimento foi, sem dúvida, o móvel desse progresso, da valorização do homem e da natureza, em oposição à cultura da Idade Média. Propõe o antropocentrismo. O antropocentrismo era a ideia do homem ser o centro do pensamento filosófico, ao contrário do teocentrismo, a ideia de Deus no centro do pensamento filosófico. Em vez de explicar o mundo pela fé, era preciso explicá-lo pela razão, desenvolvendo o racionalismo principalmente nas ciências. A partir dessa base geral, todos os campos científicos, bem como as ciências humanas, conheceram importantes avanços. O homem do Renascimento passou a apoiar a competição e a desenvolver uma crença baseada em que o homem tudo poderia, desde que tivesse vontade, talento e capacidade de ação individual. A Revolução do Conhecimento, também conhecida como Revolução Científica, ocorreu no século XVII, quando a ciência viria se separar da filosofia, tornando-se independente, e foi do Renascimento que surgiu esse processo. Um ótimo exemplo do conhecimento científico do Renascimento é Leonardo da Vinci, que se dedicou à ciência e aprofundou seus conhecimentos. No helenismo, os artistas medievais estavam preocupados com temas como a salvação das almas, a bondade, a grandeza de Deus, quer dizer, termos ligados essencialmente à religião. Enquanto na Idade Média valorizava-se o sofrimento, o homem da Renascença buscava a autossatisfação e a realização espiritual. A integração do homem e da natureza, a valorização do ambiente de vida do homem e a aceitação da natureza como algo de bom. As pessoas começaram a procurar respostas para fenômenos através das ciências e não atribuir mais um caráter religioso. O artista passava a compreender os aspectos da criação e tornar as coisas reais. Leonardo da Vinci não foi somente representante das artes plásticas, pintor e escultor, mas também estudou música, arquitetura e engenharia. Foi inventor e filósofo. Suas obras de arte baseavam-se nas pinturas científicas a partir de minuciosas observações da natureza.
Essa abordagem científica está presente nas seguintes obras: Última Ceia, Santa Ceia e a Gioconda, ou Mona Lisa. Considerado o maior escultor renascentista italiano, Michelangelo praticou também a pintura e a arquitetura. Suas pinturas divergiram da grande maioria dos pintores renascentistas, pois se pautou em temas religiosos, tanto que a sua maior obra de arte foi a pintura da abóbada, da Capela Sistina. Nela, o artista retratou a história bíblica de Gênesis e o juízo final. Outro artista renascentista ficou bastante conhecido na história foi Rafael Sanzio. Suas obras se destacaram pela pintura de diversas Madonas, e quase todas suas obras decoram atualmente salas do Vaticano. Na arquitetura, destacou-se Filippo Brunelleschi. Suas principais obras foram o projeto da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore e o Palácio de Pitti, ambos em Florença. Outro grande arquiteto renascentista foi o italiano Donato Bramante. Sua principal realização arquitetônica foi o plano para a reconstrução da Catedral de São Pedro no Vaticano. Nesse projeto, Bramante concebeu um edifício de planta no formato de uma cruz grega, com grande cúpula sobre o cruzeiro. Com a morte do arquiteto, as obras tiveram modificação no plano inicial. De certo modo, o Barroco foi uma continuação natural do Renascimento, porque ambos os movimentos compartilharam de um profundo interesse pela arte da Antiguidade Clássica. Embora interpretando-a diferentemente, o que teria resultado indiferente nas expressões artísticas de cada período. Enquanto o Renascimento, as qualidades de moderação, economia formal, austeridade, equilíbrio e harmonia era mais buscada. O tratamento barroco de temas idênticos mostrava maior dinamismo, contrastes mais fortes, maior dramaticidade, exuberância e realismo e uma tendência ao decorativo, além de manifestar uma tensão entre o gosto pela materialidade opulento e as demandas de uma vida espiritual. Mas nem sempre essas características são evidentes ou se apresentam todos ao mesmo tempo. Houve uma grande variedade de abordagens estilísticas que foram englobalizadas sob a denominação genérica de arte barroca, com certas escolas mais próximas do classicismo, renascentismo e outras mais afastadas dela. A mudança introduz pelo espírito barroco que origina, pois há um profundo respeito pelas conquistas da geração anterior e deseja superá-las com a criação de obras de origem dentro de um contexto social, cultural e já se havia modificado profundamente em relação ao período anterior. Escreveu então sua maior obra, Utópia. Esse conceito da utopia, construído pela literatura do século XVI, desencadeou uma desordem na organização racional do século atual. O estudo da anatomia humana difundiu-se rapidamente pelas outras universidades pelo ano de 1300. As dissecações humanas tinham se tornado parte integralmente do currículo médico. Porém, o dogma gagolêmico, o interesse nesse tempo, centralizava-se em métodos e técnicas de dissecações em lugar de avançar no conhecimento do corpo humano. O grande renascentista italiano Leonardo da Vinci é mais conhecido pelas suas obras artísticas e suas contribuições científicas. Ele demonstrou a sua genialidade como pintor, escultor e arquiteto, músico e anatomista, embora os seus desenhos anatômicos não tivessem sido publicados até o fim do século XIV, quando o jovem Leonardo participava regularmente de dissecações de cadáveres e pretendia publicar um texto de anatomia com o professor de Pávia, Marco Antônio Della Torre. A morte prematura de Della, terra na idade de 31 anos, suspendeu seus planos. Quando Da Vinci morreu, suas notas e esboços se perderam e não foram descobertos por mais de 200 anos.
O progresso de anatomia teria sido antecipado por muitos anos e os cadernos de Leonardo estivessem acessíveis para o mundo na época de sua morte. A contribuição de André Vesalius para a ciência da anatomia humana para a medicina moderna é imensurável. Vesalius participou de dissecações humanas e iniciou o uso de modelos vivos para determinar os pontos de reparo em anatomia da superfície para estruturas internas. Vesalius aparentemente tinha enorme disposição e ambição. Aos 28 anos de idade, já tinha completado sua obra-prima De Humani Corporis Fabrica, na qual os vários sistemas do corpo e órgãos isolados são belíssimamente ilustrados e descritos. Seu livro foi especialmente importante porque desafiou corajosamente os ensinamentos seculares de Galeno. Vesalius manifestou sua surpresa ao encontrar numerosos erros anatômicos nas obras de Galeno e que eram ensinados como fatos, e recusou-se a aceitar explicações de Galeno pela fé. Como ele era tão declarante ao contrário de Galeno, despertou a raiva em muitos anatomistas tradicionalistas, inclusive de seu professor Silvius de Paris. Silvius até mesmo foi mais além, dando-lhe o apelido de Vesalius o Louco. Vesalius ficou tão nervoso pelos ataques implacáveis que destruiu muitas de suas obras inéditas e parou de dissecar. A Europa foi revitalizada nos últimos séculos da Idade Média, pelo reaquecimento do comércio, pelas cruzadas e pela agitação da vida urbana. A transição do feudalismo para o capitalismo foi aos poucos modificando os valores, as ideias, as necessidades artísticas e culturais da sociedade europeia. Mas, confiante em suas próprias forças, o homem moderno deixou de olhar tanto para o alto em busca de Deus, passando a prestar mais atenção em si mesmo. Esse fato deu início ao Renascimento, desencadeado na Itália entre os séculos XIV e XVI. O Renascimento não foi, como o termo invoca o princípio, uma simples renovação da cultura clássica e muito menos um renascer cultural, como se antes não houvesse cultura. Apenas inspirou-se na antiguidade clássica, sobretudo no antropocentrismo.